Deus. Bom, queridos irmãos, nós estamos numa sequência, né? E chegamos aqui ao capítulo 10 do livro de Atos, que tem registrado essa experiência interessante com o centurião. O texto inicia falando da sua origem, porque é importante para nós sabermos que havia uma certa intriga de judeu com gentios, né? Uma intriga no bom sentido de dizer assim, ninguém, como disse Pedro na hora que chegou lá, é proibido a um judeu se relacionar, se entrar numa casa, comungar com gentios. Eles tinham que ser pessoas completamente fechadas, né? Eu acredito que tudo isso era fruto de uma interpretação forçada daquilo que eles aprenderam da Escritura Sagrada. Mas o texto começa dizendo que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Ele não era judeu, mas era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Você não era dos que seguiam as palavras de Cristo, que nem o conhecia, mas era piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo, orava a Deus. E esse homem observou claramente uma visão. Ele teve uma visão. E um anjo do Senhor lhe apareceu para dizer que ele era visto, que as suas esmolas eram bem-vindas, que tinham chegado até o coração de Deus, e que ele tinha que ouvir uma coisa mais importante. Mas você sabe que o anjo chegou ali para dizer para ele que ele realmente era notado por Deus. Mas o anjo não tinha o poder de pregar o evangelho para ele, porque anjo não prega evangelho. Quem prega o evangelho somos nós, os homens. O anjo só podia dizer para ele até onde foi possível. Ele poderia até dar uma dica, mas não podia pregar. Ele diz, olha, eu vim aqui dizer para você que você é notado. Deus percebe a sua generosidade, a sua esmola, a sua atenção, seu compromisso, mas você vai ter que ouvir alguma coisa um pouco melhor, mais detalhada. Só que você vai ter que mandar buscar uma outra pessoa. Você vai ter que buscar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora vejam só, como é interessante, né? Uma pessoa chegar no endereço, né? Porque o anjo foi lá, deu o nome da pessoa que ele tinha que encontrar, deu o nome do hospedeiro dele, deu o nome do seu anfitrião, onde ele estava hospedado, deu o endereço, onde era a casa, né? De frente para o mar, perto do mar, deu todas as informações. O anjo só não podia pregar, mas esse que está lá, ele pode pregar. Vai lá e chama ele. Então Cornélio ficou impactado com aquela experiência, com aquela visão, ficou estarrecido com ela. Na hora que terminou, que o anjo se retirou, ele já foi chamando logo 2 dos seus servos. Tinha também lá um soldado daqueles que estão sob seu comando. Ele chamou-os aqui, contou a história para eles, do jeito que tinha acontecido, e depressa diz, vão a Jope, onde o anjo me deu o endereço em Jope, que fica lá perto do mar, a casa de Simão, o curtidor, e lá dentro da casa tem um outro Simão, cujo sobrenome é Pedro, e vocês vão contar essa história para ele, vão trazer ele aqui, vão dizer para ele que eu preciso deles aqui. Diminui um pouquinho o meu retorno aqui, para ficar mais aberto um pouquinho assim, para ele sentir que estava recebendo alguém que foi enviado por Deus. Agora, como que essa informação chega até lá? Porque, de certa forma, Pedro já tinha uma concepção, o judeu já tinha essa concepção. Pode baixar um pouquinho mais o volume do meu retorno. Já tinha uma concepção formada. Se chegasse lá um estranho dizendo assim, olha, chegou aqui um camarada lá de Cesareia, chamado Cornélio, que é centurião e tal, e etc, etc. Ele mandou chamar você aqui para você ir lá, dar umas palavras, dizer para pregar para ele. Pedro diria logo, não, eu não vou não. Eu não vou na casa de estranho, gentil, nós somos puros, não vamos fazer isso, nós somos judeus, não vamos fazer isso, o evangelho é para nós aqui. Acho que essa visão poderia acontecer. Mas Deus é muito sábio, Deus vai montando o quebra-cabeça.
Primeiro chamou Cornélio e disse para ele que ele tinha que tomar tais e tais atitudes. Mas para que Pedro pudesse recebê-lo, ele avisou para Pedro. Agora, como avisar para Pedro? Para Pedro entender isso. Porque no primeiro momento ele falou dizer assim, não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer, porque eu não vou lá. Eles são gentios, eles são um povo que não tem nada a ver com a gente. Nós não temos que ir lá. Mas aí Pedro está lá, bem no meio-dia, com fome, deu aquela vontade de comer, mas enquanto estavam preparando a comida, ele foi orar, e depois daquela oração, no contexto daquela oração, ele sentiu um êxtase, ele foi, digamos assim, envolvido com uma força mais forte do que ele espiritualmente, ficou extasiado, e aí ele viu alguma coisa. Ele viu descer um lençol, como se fosse um lençol assim, como se alguém estivesse segurando nas 4 pontas, daqui e de lá. E o lençol desceu cheio de répteis, quadrúpedes, tudo quanto era coisa que judeu não comia. Porque judeu tinha aquelas informações lá do Antigo Testamento, tinha animal que ele não podia comer, coisa que ele não podia comer, que era imundo, ou se fosse muito comum também não podia, eram as instruções que eles já tinham dentro da lei, que não podia ser quebrada aquela regra de jeito nenhum, mas de repente o lençol está descendo e vem aqueles répteis, aquelas coisas aparentemente nojentas, e aí a voz diz assim, Pedro, levanta, mata e come. Mata e come. Aí Pedro disse, nunca, Senhor, jamais, nunca vou fazer isso, minha boca nunca entrou uma coisa imunda ou comum. Mas o Senhor respondeu, mas você não pode chamar de imunda ou comum uma coisa que Deus purificou. Aleluia. E aí Pedro, vamos imaginar que ele tenha dado uma pausa, e aí aconteceu de novo. Ele viu de novo a mesma cena. E aí outra pausa, e ele viu de novo a mesma cena, 3 vezes. E olha que quando uma coisa precisa ser enfatizada, quando uma coisa é verdade mesmo e vai acontecer agora, o Senhor sempre repete. Você se lembra do sonho de Faraó, quando Faraó disse que sonhou, e o Senhor disse, e José falou assim, o sonho é um só, mas Deus fez você sonhar 2 vezes, porque é para agora, não é para amanhã, é para hoje. Então Pedro estava lá, desceu, não sei nem se deu tempo ele comer, enquanto ele estava, o Espírito Santo já tem um sujeito perguntando lá, bateu na porta, o cara tinha o endereço da casa dele, um sujeito que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto, tinha o endereço de onde ele estava, sabia que a casa não era dele, que ele estava na casa de outra pessoa, e alguém está perguntando por aí, por um homem chamado Pedro, que tem por sobrenome Pedro, é Simão por sobrenome Pedro, se tem aí, e o Espírito Santo já falou para ele, desce lá, porque tem 2 homens aí à tua procura, e vai com eles, sem duvidar de nada, porque fui eu que os enviei. Aleluia. Então, como é impressionante, o Senhor tem a capacidade de mexer dos 2 lados, né? Tem hora que a gente fica pensando assim, como é que vai acontecer isso, né? Você sabe que tem hora que o crente fica tão incrédulo, ele quer pedir alguma coisa e ele acha que tem que pedir para alguém, né? Para alguém. Ele não imagina que ele pode pedir para Deus, falar direto com Deus. Ele acha que ele tem que pedir para alguém. Mas é bom você lembrar de uma coisa: Deus tem o poder na mão. Ele pode conversar com quem Ele quer. Se for alguma coisa do governo, o Senhor pode mandar o governo fazer do jeito que Ele quiser. O Senhor tem a voz ativa nos governos, nos comandos, em todos os setores, em todas as áreas. Se Ele disser alguma coisa que precisa acontecer, Ele pode mover o céu e a terra a favor de um servo seu, de um servo só. Ele pode fazer isso. E tinha ali uma coisa muito impressionante, porque Deus queria quebrar essa barreira
essa distância. Deus queria aproximar o judeu dos gentios e mostrar que a igreja agora que está sendo constituída não é mais uma igreja como a nação de Israel, que era todo mundo daqui, judeu aqui e gentil acolá. Deus agora vai criar uma geração e vai criar uma igreja heterogênea. A igreja tem ricos e pobres, negros e brancos, tem estrangeiros, tem gentil, tem judeu, tem grego, tem africano, tem brasileiro, tem espanhol, tem índio, toda raça, toda tribo, toda língua também está no plano da salvação que Deus estabeleceu para todos. Agora, ninguém é dono de nada. Ninguém é dono da salvação, ninguém é dono do cristianismo, ninguém é dono de Jesus. Jesus pertence a todos, está aqui para todos. E Deus queria mostrar para Pedro uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos, Deus salva todos. Para Deus não tem esse ou aquele, o grande ou pequeno, quem ganha, quem não ganha, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem intelectualidade, quem não tem, se é analfabeto, não importa. Para Deus todos somos iguais. Ninguém foi comprado por um preço maior. Todo mundo foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E Pedro então começou a entender isso, porque os gentios chegaram lá e disseram: nós somos servos de Cornélio, o centurião. E foi logo acrescentando as prerrogativas: um homem é temente a Deus, é fiel, é um homem justo, faz todas as coisas certas, ele é uma pessoa muito generosa, ajuda muitas pessoas, dá esmolas, é uma pessoa temente a Deus. E ele teve uma visão do céu, um anjo de Deus lhe apareceu dizendo assim: vai buscar a Pedro, vai buscar a Simão, por sobrenome Pedro, ele está na casa de Simão o curtidor, numa casa em Jope, perto do mar. Tem um endereço, tem tudo. E aí o Simão foi com eles, juntou ali talvez mais alguns irmãos. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E quando chega lá na casa de Cornélio, e Cornélio tomou uma providência interessante. Irmãos, eu penso que tem pessoas que não são necessariamente cristãos, mas nos dá cada exemplo, nos ensina cada coisa que nós gostaríamos, que nós precisaríamos aprender, mas nós não aprendemos. Ele chamou a família dele toda, ele chamou os amigos deles, ele chamou os vizinhos, ele recrutou todo mundo que era do seu convívio, do seu interesse. Vai na minha casa. Hoje você vai aqui na minha casa. Por quê? Porque eu mandei buscar uma pessoa que vai falar de Deus para nós. Aleluia. Você já pensou se nós fizéssemos assim? Sempre, com mais frequência, chamasse nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes. Olha aqui, minha prima, minha tia, meu irmão, meu avô, minha avó, esse ou aquele outro. Dissesse assim: vem para cá, porque hoje nós vamos ouvir Deus falar conosco. Eu chamei uma pessoa para falar de Deus para nós. E Cornélio fez isso, porque ele não estava buscando o evangelho só para si. Deus lhe deu uma experiência, mas ele teve também a iniciativa de dizer assim: eu vou juntar toda a minha família, todos os meus amigos, eu vou recrutar todas as pessoas que eu gosto, todas as pessoas que eu amo, para que eles também tenham a experiência que eu vou ter. E ele não tinha muito conhecimento. O conhecimento dele era tão precário que quando Pedro entrou na porta, ele foi logo se prostrando para adorar Pedro, ajoelhando e adorando como se fosse... Se um anjo de Deus desceu do céu e o próprio anjo não pregou para mim, mandou e eu buscar esse homem, o cara é mais importante do que o anjo. O anjo que é anjo não pregou nada. Ele mandou buscar o Pedro lá em Jope. Já tem 4 dias que eu tive essa visão. Eu estou aqui esperando esse cara chegar. Esse cara só pode ser o quê? Alguém digno de ser adorado.
Mas Pedro já tinha outra visão. Opa, para, levanta. Eu também sou homem. Nada de adoração. Né? Nós seres humanos, irmão, não é de hoje não, mas as pessoas têm essa tendência de se fascinar. Olha, mesmo que sejam relevantes homens, mesmo que sejam prestigiados homens, mesmo que sejam ungidos os homens, ninguém é digno de adoração a não ser o nosso Deus. Aleluia. Só Ele. Não tenhamos ídolos, nem hipótese alguma, nem lá do mundo, do futebol, nem do automobilismo e nem do cristianismo. Não tenhamos ídolos nem das telas da televisão, nem do púlpito. Porque só há um digno de toda honra e toda glória e de toda adoração. E esse se chama Jesus Cristo, o nosso Deus. Por isso Pedro interrompeu o serviço. Não, peraí, calma aí. Eu fico imaginando o Cornélio dizer assim, mas é porque você deve ser muito importante, porque não é possível. Um anjo veio aqui e me mandou buscar você, mas o anjo não me falou o que era. Por que você? Se o anjo está aqui e veio do céu, por que ele não me conta logo? Porque anjo não tem poder de pregar o evangelho. Isso é a missão da igreja. Isso é a nossa missão. Só nós que podemos pregar o evangelho. Aí então, quando o Cornélio apresentou aos seus amigos, e Pedro então entrou dentro da casa e viu que a casa estava cheia. Muita gente dentro da casa. Você sabe que a gente que vive do Evangelho, vive no Evangelho, de vez em quando a gente vive essas experiências interessantes. Vai num lugar tão simples, né? Na roça. Eu me lembro de uma vez que eu fui com meu pai numa viagem no interior do Tocantins, nos confins da terra, um lugar assim, parecia assim o fim do mundo, ou alguém diria assim, depois do fim do mundo mais umas 3 léguas. Aí estamos lá numa fazenda, num lugar tão isolado. Para chegar lá foi tão sacrifício, foi tanta luta, empurra carro, e o carro não dá conta de subir a ladeira, empurra carro, junta. E quando chega lá naquele fim de mundo, aí os irmãos ali tudo, vamos fazer um culto aqui. O irmão vai pregar aqui hoje. Amém. Vamos pregar. Eu olho assim para o lado, pensei que era um culto de família ali, só com os irmãos da casa, né? Eu contei ali umas 10 pessoas, tá bom. Esse é um culto abençoado. Mas eu estou vendo as irmãs varrendo ali o terreirão, ali um quintalzão ali debaixo das mangueiras, então que varre, então que espalha coisa, e arruma cadeira, arruma banco, arruma toco, arruma tanta coisa. E aí eu disse, mas esse povo todinho que está aqui, né? Não é possível, mas não, deixa lá. Então arrumando aqui, daqui a pouco arrumaram os lampião a gás e penduraram nas mangueiras e foi botando para colar. E eu digo, aqui o negócio aqui vai ferver. E aí, daqui a pouco chega a hora do culto, vai escurecendo e eles vão chegando para lá, aquele espaço tão aberto assim, parecia que... Aí daqui a pouco os vagalumes, não era vagalume, não, era as lamparinas. No meio da mata. No escurecer. E quando menos esperou, irmão, estava totalmente cheio. Aleluia. Ocupado aquele espaço. Um culto abençoado, maravilhado. Quando amanheceu o dia, alguém disse assim, agora vamos conhecer aí a região por onde nós estamos aqui, onde estão nossos irmãos aí. Arrumaram lá uns animais, nós amontamos naqueles animais e vamos lá ver os irmãos lá onde eles estão lá. E nós fomos ver os irmãos lá onde eles estavam. Irmão, tinha lugar tão longe e tão íngreme. Teve alguns lugares que para ir na casa do irmão nós tivemos que atravessar o rio. E aqueles irmãos, como que esses irmãos vieram? Eles tiram a maior parte das roupas, o rio é raso, eles atravessam por dentro, lá do outro lado, chega lá, se enxuga, veste a roupa de novo e vai para o culto. Quando volta do culto, tira de novo, atravessa o rio e volta para o culto. E anda quilômetros, e não chega molhado na igreja, não chega não, porque o tanto que ele vai andar até chegar, ainda vai demorar um pouquinho, vai enxugar. E na volta para casa a mesma coisa. E aqueles irmãos foram todos a esse culto. Veja como as pessoas amam a palavra. Aleluia.
Nós estamos aqui, irmãos, o irmão que mora mais longe aqui da igreja deve morar aqui a uns 5 quilômetros. Tem uns que tem 2 carros na porta com o tanque cheio. Ele não consegue chegar no culto. Esses irmãos fizeram, e se você vê o tamanho das serras, das montanhas e dos lugares difíceis, do caminhozinho de formiga, daqueles de deserto, e a gente andando a cavalo e passou o dia todinho para visitar uma parte deles. Como é bom você valorizar aquilo que Deus te deu. Cornélio pensou nisso, chamou todo mundo. E todo mundo encheu a casa, porque aquelas pessoas que estavam ali, eles tinham interesse de saber o que Deus tinha para dizer para eles. Foi por isso que quando Pedro começou a dizer, olha, eu preciso contar para vocês, a salvação foi planejada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual saiu fazendo bem, curando todos os enfermos, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi assassinado, foi morto, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele é o autor da vida, ele é o autor da morte, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é tudo. E foi tão impressionante. Tem coisa que a gente faz, eu fico pensando assim, tem hora que a gente faz aqueles movimentos e aí vamos orar para Jesus curar, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, vamos orar para fazer aquilo. E não houve nada disso na casa de Cornélio. Mas o texto diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles. Tem coisas que não precisa a gente fazer muita coisa, porque se você se interfere, geralmente acontece, né? Do irmão dizer assim, foi porque o pastor orou, foi porque o pastor fez isso, fez aquilo, aí aconteceu, né? E quando não é o pastor que... Eu estava com os irmãos aqui, os irmãos que visitam comigo uma vez lá em Ipameri, e estávamos no culto de ceia. E lá durante o culto de ceia entrou o vizinho que parece que não gostava muito da igreja, não sei, mas naquele dia ele resolveu entrar na igreja. Ele tinha sofrido um acidente, estava com a perna bloqueada, ele era militar e tinha feito os exames e alguém disse assim, você vai ficar com a perna mais curta do que a outra, vai ficar com problema e não vai poder mais ser militar. Ele estava lá muito frustrado com isso, muito decepcionado, e entrou no culto e foi lá. E era um culto de ceia, nós estávamos lá, que a gente vai lá uma vez por ano, estava no culto de ceia. Fizemos aquele culto abençoado, um culto lindo, com a presença de Deus, maravilhado. No outro dia o pastor Artal falou assim, rapaz, o homem veio aqui, e você acredita uma coisa, Deus curou o homem na hora da ceia. Ele já fez todos os exames, já fez tudo, está normal, a perna não precisou de cirurgia, não precisou de nada, já liberaram ele para trabalhar. Deus faz assim, bem queridos. Agora quem foi que fez aquilo? Foi Deus, só Ele pode fazer. E não precisa de ninguém fazer um movimento, aquele sensacionalismo, não precisa de nada. Quando Pedro pregava a palavra, falava da graça e do poder de Jesus e do amor de Jesus, da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos. Agora veja só, Pedro, que tinha uma certa aversão àqueles irmãos, teve que chegar dizendo assim, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, por isso eu estou aqui, fui chamado, estou aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se o sujeito é estrangeiro ou nacional, se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, não importa de onde ele veio, todo mundo está aos olhos de Deus como alguém que precisa da sua graça. E agora Pedro tem uma outra coisa, porque ele tinha levado com os irmãos também de Jope. E os irmãos também radicais, igual Pedro. Mas eles agora estão tendo que presenciar uma coisa que eles jamais imaginaram acontecer. Gentil, falando línguas estranhas.
batizados com o Espírito Santo, recebendo o dom do Espírito Santo nas suas vidas. Ora, Deus não faz acepção de pessoas. O dom do Espírito Santo é para todos aqueles que o buscarem e todos aqueles que crerem e quiserem receber. Está à disposição de todos aqueles que realmente entregarem a Deus a sua vida, a sua fé, e acreditarem e receberem a quem pedir. Veja, Jesus falou assim: ora, é só você pedir. Você não quer? Que então peça. Porque um filho pede um pão para o pai, e o pai dá um pão para ele, não vai dar uma cobra. Pede um ovo para o pai dá um ovo para ele, não vai dar um escorpião. O pai só dá coisa boa para os filhos. E olha que pai é ruim, não é como Deus. Deus é muito melhor do que qualquer pai. Se um pai humano, que não é lá essas coisas, dá tudo que o filho pede, como é que Deus vai negar a você o Espírito Santo se você pedir? Jesus disse isso com certeza para estimular a nossa fé e deixar claro uma coisa: se você buscar, você recebe. E aqueles irmãos receberam. E quando todos os irmãos viram, diziam: e agora, irmão Pedro? Esse povo falando língua estranha, e agora, irmão? Como é que a gente faz? Pedro disse: só tem um jeitinho, meu irmão, é nós batizar ele nas águas também, porque nós não podemos negar a água para batizar aquele a quem o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo. Não tem saída. Vamos batizar todo mundo em nome de Jesus. E todos eles foram batizados. Então, irmãos, a salvação entrou plena, a salvação entrou absoluta naquele lar, porque alguém buscou a Deus e ouviu a voz de Deus e seguiu as instruções de Deus e acreditou no poder de Deus e recebeu a bênção de Deus na sua vida, uma bênção completa: a salvação da alma, a cura, o milagre e o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, tudo à disposição daqueles que simplesmente serviram ao Senhor com singeleza de coração. Que nós tomemos essa lição para a nossa vida, que dediquemos isso em nosso ser, que nós acreditemos no milagre e que nós tomemos esses exemplos assim, irmãos, de também ajudar outras pessoas a conhecer esse Evangelho. Amém? Porque ele é bom demais para ficar só com a gente. Não dá para ficar só comigo, que é bom demais. Eu tenho que compartilhar. É assim que o Evangelho é pregado. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pastor Joel tem alguns avisos.